a pregação transformadora e o arrependimento eficaz. Olá, eu sou o Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente segue com a série de mensagens sobre o livro de Jonas e agora no capítulo 3, falando sobre a pregação de Jonas à cidade de Nínive e o arrependimento das pessoas. O texto bíblico no capítulo 3 nos diz o seguinte: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu lhe ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O capítulo 3 do livro de Jonas nos ensina lições especiais importantes para os nossos dias. No início do capítulo 3, nós temos aqui Jonas, que havia sido vomitado pelo peixe na praia. E é importante destacar que Jonas não foi vomitado na praia de Nínive. Isso seria até impossível, porque o porto onde Jonas embarcou era Jope e ele ia na direção de Tarsis, ou seja, nós estamos falando do mar Mediterrâneo. E Nínive ficava às margens do rio Tigre. De Nínive até Israel, nós temos aproximadamente 800 quilômetros. Então Jonas não foi vomitado do grande peixe na praia de Nínive, e sim em alguma praia do mar Mediterrâneo. E depois disso, Jonas teve que caminhar esses 800 quilômetros até chegar a Nínive. O capítulo 3 começa de forma semelhante ao capítulo 1. Aqui nós vemos que novamente a palavra de Deus veio a Jonas e traz a mensagem que ele deveria anunciar a subversão de Nínive. Destacamos 2 pequenas diferenças entre os versículos 1 e 2 do capítulo 1 e os versículos 1 e 2 aqui do capítulo 3. No capítulo 1 menciona que Jonas era filho de Amitai. No capítulo 3, essa informação é omitida, até porque seria desnecessário, já que foi informado no capítulo 1. A segunda observação que faço é sobre a diferença das palavras. No capítulo 1, nós vemos a orientação de Deus para Jonas clamar contra Nínive. E no capítulo 3, nós vemos a orientação que Jonas deveria proclamar a Nínive. Há uma diferença grande, clamar contra Nínive e proclamar a Nínive.
Essa pequena mudança no capítulo 3 já sinaliza aquilo que vai acontecer no restante do capítulo. Outro destaque importante sobre o início desse capítulo 3 é sobre a cidade de Nínive. O versículo 3 diz que Nínive era uma grande cidade e diz ainda que era uma cidade muito importante para Deus e que era uma cidade de 3 dias de jornada. Alguns comentaristas bíblicos questionam esse tamanho da cidade. Dizem que uma cidade de 3 dias de jornada seria uma cidade muito grande para a época. Contudo, outros comentaristas afirmam que ao se falar sobre a grande cidade de Nínive e da jornada de 3 dias, isso poderia se referir não apenas à cidade murada de Nínive, mas se referindo a toda a região e a vilarejos e cidades influenciadas por Nínive. Seria a grande cidade de Nínive num sentido como usamos em relação às metrópoles. Outros comentaristas justificam esse tamanho levando em consideração que Jonas estava proclamando uma mensagem e que ele faria isso não percorrendo de ato contínuo toda a cidade, que Jonas tinha a mensagem de proclamar para toda a cidade e faria isso a cada esquina e percorrer toda essa cidade proclamando desta forma seria algo que poderia durar pelo menos 3 dias. Polêmicas à parte a respeito do tamanho de Nínive, o fato é que Nínive era uma grande cidade, uma cidade muito importante. Esse texto mostra também como Deus se importa com as pessoas, como Deus se importava com aquela cidade. O versículo 4 nos mostra que Jonas, depois de haver pregado por 1 dia de caminhada, ele encerra sua missão. O início do capítulo 3 parece demonstrar que Jonas aceitou plenamente a vontade de Deus e que agora se submete inteiramente ao senhorio do Senhor. E nesse instante ele passa a anunciar, passa a proclamar a palavra de Deus aos ninivitas. Mas quando observamos o versículo 4, fica algo estranho. Se a cidade tem caminho de 3 dias de caminhada, Jonas só percorre 1 e acaba a sua missão. Jonas obedece em parte aquilo que Deus havia dito. A ordem era para que ele proclamasse a grande cidade de Nínive. E depois de ter percorrido 1 dia, ele entende que seu ministério acabou naquela cidade. Essa pequena observação sobre o versículo 4 pode nos levar a refletir sobre a missão que recebemos de Deus, se temos cumprido integralmente aquilo que Deus tem dito a nós. Muitas vezes temos recebido alguma missão da parte de Deus e às vezes, por discordarmos daquilo que Deus nos pede ou diante das dificuldades, sejamos tentados a cumprir parcialmente a nossa missão. Mas ao mesmo tempo vemos a grandeza de Deus e o poder da palavra sendo anunciada conforme a orientação de Deus. Mesmo Jonas tendo cumprido parcialmente a sua missão, a palavra anunciada por Jonas foi exatamente a palavra dita pelo Senhor. E a mensagem enviada por Deus teve um alcance extraordinário. A palavra de Deus teve um impacto grande na vida daquelas pessoas e na vida daquela cidade. O poder transformador da palavra de Deus vai muito além do profeta ou da vontade que o profeta tenha de empenho nesta missão. Chegamos então à segunda parte do capítulo 3 do livro de Jonas. Nessa segunda parte, nós percebemos que os ninivitas, após ouvirem a mensagem pregada por Jonas, eles sentem arrependimento e demonstram isso através de vários atos simbólicos. E diz o versículo 5 que eles creram em Deus, que eles proclamam um jejum e que eles se vestem de panos de saco. Vejam, são várias ações simbólicas demonstrando o arrependimento que eles sentem.
E diz o texto que essa notícia, ao chegar até o rei, faz com que o rei também se arrependa. Faz com que o rei desça do trono num ato simbólico, demonstrando que ele desce do seu poder e que ele se submete ao poder de Deus e ao senhorio de Deus pregado e anunciado por Jonas. Ao mesmo tempo, diz que ele se despe das vestes reais e se veste com pano de saco e senta sobre cinzas. Mais outros gestos simbólicos demonstrando a rendição dele diante do soberano Deus, anunciado pela pregação de Jonas. Vestir-se com pano de saco simboliza a tristeza e o arrependimento que eles sentem naquele instante. Assentar-se sobre as cinzas significa um sinal de impotência e desespero diante do ultimato recebido de Deus pela pregação de Jonas. Fica claro que aquele povo, que aquelas pessoas daquela cidade, de fato se arrependeram diante daquilo que ouviram na pregação de Jonas. E é importante mais uma vez lembrar que isso não se deu por conta de Jonas. Todo esse arrependimento foi produzido pela palavra de Deus anunciada por Jonas. Lembremos ainda que Jonas não estava nem com vontade de anunciar essa palavra. E mesmo diante da má vontade de Jonas e mesmo diante do cumprimento parcial de Jonas em relação à sua missão, nós vemos o resultado da palavra pregada e anunciada, o arrependimento dos ninivitas. E esse arrependimento comoveu o coração de Deus e fez com que Deus se arrependesse de fazer aquilo que havia dito que faria. Isso mesmo, diz o texto no versículo 10 que Deus se arrependeu. Mas como assim? Deus pode se arrepender? Bem, Deus não se arrepende da forma como nós entendemos o arrependimento. Seria até melhor que esse texto fosse traduzido de uma outra forma. Bem, normalmente quando nós pensamos em arrependimento na língua portuguesa, nós pensamos em alguém voltar atrás em relação a uma atitude, uma ação tomada, normalmente negativa. Mas o texto original não nos dá essa ideia de Deus voltando atrás como se ele tivesse feito alguma coisa errada, ou como se Deus não pudesse perceber e saber de todas as coisas. Seria mais correto pensar nesse arrependimento de Deus como Deus conhecendo todas as coisas e trazendo um juízo condicional. Diante do arrependimento dos ninivitas, o pronunciamento profético de juízo de Deus é mudado, porque esse pronunciamento profético de juízo é condicional e não absoluto. Ou seja, se os ninivitas demonstrassem arrependimento, como de fato demonstraram, Deus estaria pronto a mudar o seu pronunciamento profético de juízo. E é isso que o texto está chamando de arrependimento. Percebam que é bem diferente do arrependimento que sentimos. Quando falamos em arrependimento da nossa parte, é como se nós fizéssemos alguma coisa e depois percebêssemos o erro que cometemos. Voltamos atrás na nossa decisão, reconhecendo que aquilo que fizemos foi uma coisa errada. Em relação a Deus, não podemos dizer que a decisão de Deus foi errada. Deus tomou a decisão correta de anunciar o seu juízo a Nínive. Mas esse juízo era condicional e as condições realmente mudaram. A palavra de Deus foi acolhida pelos ninivitas. Eles se arrependeram e demonstraram isso com vários gestos. Então não vamos entender esse texto achando que Deus se arrependeu como se ele não soubesse do futuro, como se ele não soubesse que os ninivitas iriam se arrepender. A intenção de Deus foi salvar os ninivitas e mandou o seu profeta para anunciar o seu juízo profético. Mas esse juízo
era condicional, como de fato ficou comprovado com o arrependimento de Nínive e a não destruição da cidade. Isso nos leva a pensar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus. Nós não merecemos o favor de Deus. Todos nós somos pecadores e limitados em nossas ações. Somos imperfeitos, somos pecadores. E Deus bondosamente, graciosamente demonstra o seu amor por nós, demonstra o seu desejo de nos ajudar. Diante do arrependimento, diante da contrição, diante do reconhecer do pecado, do reconhecer da necessidade de Deus, Deus está sempre pronto a perdoar, Deus está sempre pronto a nos ajudar em nossas fraquezas. Isso aconteceu com o texto do capítulo 3 aqui do livro de Jonas. Deus perdoa os ninivitas, Deus aceita esse arrependimento. Diante daquilo que temos ouvido do Senhor, temos nos arrependido? A palavra de Deus tem sido anunciada a nós a cada dia. E o que nós temos feito com essa palavra? Temos demonstrado o arrependimento? Temos feito igual os ninivitas que, diante da palavra de Deus, manifestaram o seu arrependimento e o seu quebrantamento diante da palavra anunciada? Ouça a palavra de Deus e faça uma avaliação sincera sobre a sua vida e tome decisões acertadas. Que Deus nos abençoe. Se essa palavra falou o seu coração, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, ative o sininho para que você fique sabendo quando novos vídeos forem postados. Que Deus nos abençoe.